queria ministrar uma palavra para vocês hoje, de muita importância, e queria que você prestasse bastante atenção. Mas para começar essa palavra, eu preciso que as meninas projetem para a gente 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Do versículo 9 em diante. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Ninguém sabe. Mas Deus no-lo revelou como? Pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. E aí diz assim, olha que interessante: ora, o homem natural, traduzindo, o homem carnal, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém, irmãos? Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém, irmãos? Acredito que aí terminou. Por que eu quero falar sobre isso hoje? Sobre o homem espiritual. Eu poderia começar perguntando: você é espiritual? O que é ser alguém espiritual? O que é andar em espírito? O que é ser um homem carnal? O que é ser um homem natural? O que é andar na carne? Quando a gente fala homem, a gente está generalizando, está falando das pessoas, homem, mulher, todos. Então, o que é isso? Porque essa semana eu meditava comigo e estava pensando no meu espírito, né? Estava ali meditando, pensando, e eu falei: poxa, nós temos ministrado palavras para a igreja, temos, através do Espírito de Deus que em nós habita, temos falado sobre salvação, sobre o plano da salvação, sobre o que é corpo, alma e espírito, sobre o fim dos tempos, sobre arrebatamento, sobre vários assuntos. Na semana passada falamos sobre a realidade do inferno. Falamos tantas coisas. E às vezes a gente fica observando e a gente percebe que parece que não falamos absolutamente nada. E eu me perguntava, falava: Senhor, o que nós queremos, né, para a glória do Teu nome, é uma igreja edificada na rocha que é Cristo. O que nós queremos são pessoas que anseiam pela Sua presença, que ouvem a Sua palavra e temem diante do Senhor, que têm o temor de Deus, porque a palavra de Deus ela gera um temor que é diferente de medo, você sabe, né? O temor a Deus aproxima você do Senhor, o temor a Deus faz você se aproximar dele. Eu falei: nós temos falado tantas coisas importantes,
E aí eu falei, mas parece que os resultados, né? Eles não aparecem. E foi aí que o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo, se você estiver falando com pessoas naturais, não vai adiantar. O Senhor falou, se você estiver falando com pessoas carnais, você está gastando as suas palavras. Porque somente o homem espiritual é que compreende e discerne bem as coisas de Deus. Então existe uma importância na vida da igreja, para que você compreenda, para que você discirna bem, venha discernir bem, para que a palavra ela produza um resultado na sua vida, de tal forma que você viva no Espírito, dia e noite, sem interferir na tua vida pessoal. Você vai trabalhar, você vai alcançar os seus sonhos, você vai cuidar dos seus filhos, você vai, enfim, a sua vida secular ela não será de forma nenhuma atingida pela questão de ser espiritual. Mas o fato de ser espiritual vai fazer com que você leve esse homem espiritual aonde você estiver. Vai fazer com que o tempo todo, você sendo espiritual, o tempo todo, você estará conectado com o trono de Deus. Você vai estar recebendo palavra de Deus. Você vai estar recebendo as advertências da palavra, tudo que o Senhor fala, você vai perceber. Você vai entender. Mas o homem carnal, tanto faz para ele. Não faz diferença. Não faz diferença nenhuma, absolutamente nada. Estar aqui para ele, ou estar na fé, é simplesmente uma religião. O mundo, as religiões, elas são cheias de homens carnais. Porque você percebe, eu vou mostrar para vocês as diferenças. O que é, quais são as atitudes de quem é espiritual e de quem é carnal. Como é a vida dessa pessoa. Então o Senhor falou, você precisa mostrar para eles que se eles forem naturais, carnais, não é carnais aquela coisa de carnalidade. Tem pessoa que se ofende, né? Com isso. O carnal fala de onde vem a carne, irmãos? Da terra. Da terra. Ser carnal é ser da terra. Ser carnal, ser natural, é ser desse mundo. Mas Jesus disse, eu não sou desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Ser espiritual é ser do céu, é ser celestial. É receber conteúdo que vem de cima para a sua vida. Amém? Ser espiritual é receber verticalmente, de cima para baixo. Ser carnal é horizontal, é só aqui. É só aqui nesse mundo. Eu queria que a Karen, por favor, a Thalita, projetasse para a gente João capítulo 3. E a partir do versículo 1, eu leio rapidamente, eu quero que vocês vejam uma situação em que Jesus, ele associou o homem espiritual ao homem que enxerga, ao homem que vê. E ele associou o homem carnal, natural, ao homem que não entende, ao homem que não vê absolutamente nada. Entende? Se alguém aqui, ou em qualquer lugar, em qualquer igreja, for carnal, ele chega aqui, ele senta, ele ouve a palavra e sai do mesmo jeito. O William estava orando no começo aqui. Não queremos sair daqui do mesmo jeito que entramos. Se alguém aqui é espiritual, não vai sair. Vai sair mais edificado, vai sair mais fortalecido. Mas se for carnal, só veio cumprir uma obrigação, como alguns dizem aí.
Hoje é o dia de eu cumprir a minha obrigação. E vai porque é obrigado. Então Jesus disse assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Olha quem era esse homem, um dos principais dos judeus, um dos maiores, mais conhecidos, mais inteligentes, mas era carnal. Aí Jesus disse: esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, que significa mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode o quê? Ver o reino de Deus. Está falando de visão. Mas vamos um pouquinho mais em frente. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus não estava falando de reencarnação aqui. Amém? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Até aí está bom. Coloca mais um, por favor. O versículo 6 é muito importante. Aí ele disse assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Qual é o segredo do novo nascimento, irmãos? Ou melhor, de ser espiritual? Novo nascimento. Por que no decorrer da sua vida cristã, você viu muitas pessoas, muitas pessoas, que vieram para a igreja, receberam Jesus, aceitaram Jesus, mas depois sumiram, você não viu mais na igreja, desapareceram. Por quê? Porque eram carnais, porque eram pessoas naturais, não experimentaram o novo nascimento, não se tornaram homens e mulheres espirituais. Porque o novo nascimento, irmãos, fala, já expliquei para vocês, de metanoia, de metamorfose, de mudança, é mudança de natureza. Paulo explicou que o Senhor Jesus, a obra que Ele fez conosco, irmãos, ela é muito poderosa. Quando Ele foi para a cruz, e foi crucificado lá, Ele sofreu toda a dor, toda a angústia, todo o sofrimento, enfim, você já sabe. Mas Ele nos levou com Ele, nos crucificou com Ele. Ele nos matou com Ele. E também nos fez nascer de novo, como nova criatura. Um novo homem, uma nova mulher. E se alguém é espiritual, está em Cristo. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então por que essas pessoas, elas não permanecem na igreja? Porque as coisas velhas não passaram para elas. Elas sentem saudade daquelas coisas. Elas ainda querem aquelas coisas. Elas ainda sentem prazer naquelas coisas. E elas acabam voltando para aquelas coisas. E desprezando as novas. A nova criatura, a nova natureza, a nova vida em Cristo. Irmãos, nós temos uma nova vida em Cristo. Uma nova vida. Uma vida maravilhosa. Uma vida de graça. Aqui no texto que nós lemos, disse, projeta o versículo aí que fala de gratuitamente, que nós lemos em 2 Coríntios 2. Olha só, é um exemplo. Só o versículo que fala de, está escrito lá, que eu vi lá, gratuitamente. Eles não conseguem enxergar isso. Eles não conseguem ver a graça de Deus, o favor de Deus. Está lá em 1 Coríntios 2.
Eu me lembro do versículo, não sei qual deles que nós acabamos de ler, que fala disso. Então eles não conseguem ver, não conseguem ter a esperança da salvação. Entende, irmãos? O homem carnal, ele se preocupa com tudo que é desse mundo. Lembra que eu falei para vocês no começo? Você pode sim viver a sua vida. Olha lá, nós que temos recebido o Espírito, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O quê? A salvação, tudo de graça. O homem carnal, o que ele entende? Ele entende e ensina para você que você não pode receber nada gratuitamente de Deus, mas que você tem um Deus preocupado. Aliás, ele nem ensina para você que você pode ter intimidade com Ele e chamá-lo de Pai, mas foi o que Jesus ensinou. E Ele mostra para você que tudo que você busca dele tem um preço. Ou seja, Deus é alguém que vive cobrando dívidas, que vive preocupado se você, de alguma forma, deixou de cumprir algo para aplacar a sua ira. Não é assim? Então assim, é uma preocupação o tempo todo. Não sei, a palavra não diz que ansiedade, preocupação, essas coisas são do Espírito, não diz. Não diz que essas coisas são do Espírito, eu coloquei aqui. Projeta para a gente Gálatas 5, 22, 23, 24 e 25. O que é do Espírito? O que é do Espírito? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Versículo 24 e 25. E os que são de Cristo Jesus crucificaram o homem natural, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Então, é uma orientação muito singela, muito meiga da parte de Deus. Não é algo assim para colocar peso em você. A palavra de Deus, ela te orienta. Ame. Como é bom amar, irmãos. Como é bom amar. Como é bom amar. Ontem eu estava no balcão da farmácia, e uma farmácia que eu sempre pego alguns remédios lá, de uso contínuo, né, que a gente precisa usar, para pressão, para colesterol, essas coisas, todo mês tem que ir lá pegar. Então eu tenho uma amizade com as pessoas ali, e são muito gentis, irmãos, extremamente gentis, dóceis, pessoas amáveis. Eu creio que eles até recebem um treinamento para isso. E eu, em um determinado momento, eu disse para ela assim: só tem uma pessoa aqui que não é de todas, deve ter umas 15 pessoas lá. Eu falei: só tem uma aqui que ela não é muito amável, muito gentil, né? Ela falou: quem é? E eu caí no erro de falar quem era, mas na hora o Espírito Santo me repreendeu. Aí eu disse para a moça assim, falei: você me perdoa? Ela falou: por quê? Eu falei: porque eu cometi um erro aqui. Eu falei: eu disse que todos vocês são pessoas amáveis, pessoas muito dóceis, mas eu não poderia ter falado isso dessa pessoa. Eu falei: você me perdoa? Porque não foi isso que Jesus ensinou. Eu falei para ela. Eu falei: Jesus ensinou que nós temos que amar essas pessoas. Eu pedi perdão para ela na hora. Eu não poderia ter falado isso. Eu não poderia ter falado que aquela pessoa era estressada. Eu falei: pelo contrário, na verdade, essas pessoas assim são as que nós temos mais que amar. Consegue entender? Na hora o Espírito me repreendeu. Então, quem é espiritual, ama. Está alegre o tempo todo. Irmãos, a alegria é de Deus. A alegria é de Deus. É fruto do Espírito. É muito ruim a pessoa ser amargurada, ser uma pessoa que... Quem quer estar perto de alguém chato, não é verdade? Ninguém quer. Alguém carrancudo,
Alguém preocupado, ansioso o tempo todo? Ninguém quer, irmãos. Mas as pessoas querem estar perto de pessoas alegres, porque a alegria contagia. Entendeu? E o rancor, a amargura contamina. É o contrário. Paz. Irmãos, eu sempre oro ao Senhor, eu sempre peço para Ele, me dá paz. É um fruto do Espírito, irmãos. Como é gostoso viver em paz. Minha esposa está aí, ó. Eu falo para ela, você pode me pedir tudo o que você quiser. Você pode, só me dá paz. Eu falo para ela, não brinque comigo. Não fique de cara feia comigo. Brinca comigo, sorri o tempo todo. Eu gosto de alegria, eu gosto de estar rindo o tempo todo. Eu não sou essa pessoa que vocês veem aqui assim. Eu sou muito brincalhão. Então eu vivo aprontando o dia inteiro, irmãos, acredite. Eu brinco o dia todo. Eu tenho até que domar esse meu jeito, porque eu sei que isso é do meu pai era assim. E meu pai acabava aprontando com as pessoas, de vez em quando eu via. Meu pai era uma pessoa assim que todo mundo amava ele, mas ele era muito aprontão. Se ele pudesse aprontar com alguém, fazer uma brincadeira, ele fazia. E às vezes eu sinto uma vontade de fazer uma arte, irmãos. E eu falo, Jesus me ajuda, eu não posso fazer isso, né? Mas é o meu jeito. Mas por quê, irmãos? Porque eu gosto de alegria. Se eu puder fazer uma arte que for me fazer rir muito, eu acabo fazendo. E às vezes as pessoas acabam me vendo, alguns até gostam, falam, nossa, esse pastor é diferente, mas alguns já vêm, nossa, isso não é coisa que pastor faz. Mas por quê, irmãos? Eu gosto muito de rir, eu gosto muito de alegria. E vocês não têm noção quando alguém chega para mim e conta uma bênção, conta uma conquista, conta alguma coisa que ele recebeu e que o abençoou, mas aquilo me dá uma alegria tão grande, de ver gente alegre. Eu falo, pessoas têm que ser alegres, pessoas têm que ser felizes, tem que ter alegria, entende? É fruto do Espírito. E aí diz assim, longanimidade, Deus é longânimo, tudo isso é de Deus. O que é longanimidade? É aquela paciência extrema, sabe? Já viu aquele tipo de pessoa que alguém olha para ela e fala assim, nossa, mas esse tem a paciência de Jó, né? Não se estressa por nada. Às vezes eu sou um pouquinho estressado, mas não no sentido de brigar, mas no sentido mais, uma vez eu até fiquei aliviado com um pastor, porque assim, eu sou desse jeito, se eu ver essa cadeira, vocês estão vendo essa linha que tem no chão aí, ó? Então, para mim, elas têm que estar bem alinhadinhas com essa linha. Ó. A cadeira que está na frente do Vanderlei, tem um pezinho dela que está para fora da linha. Aquilo ali já me incomoda. Então, às vezes, as pessoas pensam que é estresse. Mas não é. Uma vez um pastor me trouxe até um descanso, porque ele falou que isso é zelo. Eu falei, glória a Deus. Mas assim, é o inverso de longânimo, né? Aquela pessoa que é assim. Mas a longanimidade é aquela pessoa assim, que é muito paciente. Eu disse para um irmão esses dias que eu gosto de gastar as minhas 490 vezes de perdão por dia. Quando alguém me ofende alguma coisa, ou eu procuro gastar todas as oportunidades que eu tenho de perdoar, porque isso é um fruto do Espírito. Amém? Benignidade. Irmãos, benignidade é o contrário de malignidade. Malignidade é do diabo. Malignidade é todo mal, todo planejamento para destruir a vida de alguém. Benignidade vem de bondade, vem de um bem extremo, sabe? Isso tem que existir em nós, como fruto do Espírito. Bondade. A bondade, ela é bem parecida com a benignidade, mas você sabe que existe uma diferença entre bom e bem. O bem você sabe o que é. O bem é aquilo que alguém faz. O bom é a atitude que está dentro da pessoa para oferecer para alguém. Amém? Deus é bondoso e é benigno. Amém? Eu sei que vocês conseguem diferenciar isso. E a fidelidade é algo maravilhoso, é um fruto do Espírito. É ser fiel aos irmãos, sabe? Em tudo. Procurar não frustrar a expectativa de ninguém, procurar não trair ninguém. Ser fiel a Deus acima de tudo, mas também ser fiel aos irmãos,
Porque é muito ruim quando alguém cria uma expectativa ao meu e ao seu respeito e depois se frustra. Então isso é um fruto do Espírito. Aí vem mansidão, né? Mansidão. Você sabe o que é mansidão, né? Pessoas tolerantes, pessoas, amém? Domínio próprio é um fruto do Espírito. Mas o domínio próprio, como fruto do Espírito, ele te faz você dominar as suas atitudes sem sofrer. Porque não tem que sofrer. Amém? Contra essas coisas não há lei. Agora projeta para a gente aí, por favor, Gálatas, ainda no capítulo 5, o versículo 16 e 17. Olha que interessante, irmãos. A palavra de Deus, Paulo disse o seguinte para a igreja lá da Galácia, daquela região. Digo, porém, eu vou falar como ele disse. Ele disse assim: digo, porém, andai em espírito. E como consequência, e o resultado de vocês andarem em espírito, é que jamais vocês satisfarão as concupiscências da carne. Digo, porém, andai em espírito, volta mais um pouquinho, vou falar mais uma vez. Andai em espírito e jamais satisfareis, vocês vão satisfazer as concupiscências da carne. Quem anda em espírito não satisfaz a concupiscência da carne, amém? Só que tem gente que ensina assim: você tem que andar em espírito, e cuidado para não satisfazer as concupiscências da carne. Não, não é isso que está dizendo. A segunda parte do versículo é uma consequência da primeira. Se você simplesmente andar em espírito, você nem vai perceber. Os desejos da carne não vão se manifestar na sua vida. É isso que Paulo falou. O segredo está em andar em espírito. A segunda parte você não tem que se preocupar com ela, em satisfazer a concupiscência da carne. Porque quem é espiritual não satisfaz. Simplesmente. Ele nem se lembra. Ele foi liberto daquilo. Entende? Não é um mandamento isso. Isso é o resultado. A segunda parte é o resultado da primeira. E aí diz assim, no próximo versículo: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Um ao outro se opõe, para não satisfazer a sua vontade. Vocês conseguem entender? Então, irmãos, o que nós temos que fazer? Se colocar diante de Deus, chamar pela presença do Espírito Santo. Amém? Esse versículo que volta um pouquinho lá em João 3, no versículo 6. Eu não sei se vocês têm a versão aí, Almeida, revista e atualizada. Eu acho até que foi essa que vocês colocaram, mas aqui na que eu peguei, presta atenção ali, ó. A primeira palavra espírito, aqui nessa tradução que eu peguei, ela é espírito com letra maiúscula. A última palavra espírito é com letra minúscula. Ali está tudo com letra maiúscula. Aliás, ali está na famosa caixa alta. Quem sabe o que é isso? Caixa alta é quando você escreve um texto todo de letras maiúsculas. Como ali está todo em letra maiúscula, até as letras dos meios estão em letra maiúscula. Mas se for uma digitação normal, vai aparecer Espírito maiúsculo. Por quê? Porque é o Espírito Santo. Ah lá, pronto. Oh, meu Deus do céu, que equipe maravilhosa que vocês são. Glória a Deus. É disso que eu estou falando. Já viu aquela figurinha? É disso que eu estou falando. Então, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito Santo é Espírito. O nosso Espírito é espiritual. Então, nós que somos nascidos do Espírito Santo, somos espirituais. Ali são dois espíritos, o Espírito Santo e o nosso espírito transformado, vivificado. O grande problema, obrigado, gente, de ser um homem carnal é porque o espírito da pessoa ainda está morto. Ele não foi vivificado. E se ele não foi vivificado, essa pessoa não entende nada. Você pode falar de inferno, que nem nós falamos semana passada, falar que o inferno é no centro da terra, que é o local físico, e que muitas pessoas vão para lá. Você está falando e ele não está ouvindo nada. Possa ser que ele esteja pensando no almoço, possa ser que ele esteja pensando
eu vou comprar um frango assado hoje para mim almoçar, depois à tarde eu vou na casa do meu tio, aí eu vou assistir o jogo com ele. Então assim, a pessoa não está conectado, ele não está, porque o espírito dele está morto. Entende, irmãos? Agora, quando você é espiritual, você ouve a palavra de Deus, e às vezes você sai daqui, e você foi tão edificado, aquilo te ensinou tanto, que você quer comentar, você quer procurar um irmão para ruminar a palavra, você aprendeu, você você leva com você aquilo, você sai, fica a semana inteira pensando naquilo, e você ora: Senhor, que palavra maravilhosa, eu quero ser um homem espiritual, Jesus, oh Senhor, entendeu? Essa é uma realidade, irmãos, é uma realidade. Coloca o versículo 11, é muito interessante, desse mesmo capítulo da conversa 3 de João, da conversa de Jesus com Nicodemos, porque, irmãos, você, meditando no texto, você descobre algumas coisas, e se você é espiritual, o Espírito Santo vai te revelando. Eu estava meditando nessa palavra, irmãos, e o Espírito Santo começou a falar comigo. Essa palavra, você sabe que eu sempre falo para vocês, que eu costumo pegar às vezes ministrações de outros pastores quando elas são muito boas e ministro para vocês, mas essa não. Essa eu estava meditando, eu achei muito interessante o que o Espírito falou comigo aí. Então diz assim, ó, Jesus disse assim para Nicodemos: em verdade te digo que nós, olha que interessante, Jesus estava falando assim: eu e você, Nicodemos, dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Escute bem, ele chamou Jesus do quê? De mestre, rabi. Jesus, ele era mestre também em Israel, assim como Nicodemos. Nicodemos era um dos principais, dos mais conhecidos, por isso que Jesus usou essa expressão, nós dois, Nicodemos, nós dois, dizemos o que nós sabemos e damos testemunho do que temos visto. O que Jesus estava falando para ele? Jesus sempre se baseava na Torá, na lei e nos profetas. Então ele estava querendo dizer assim: o que nós temos visto na lei? O que nós temos aprendido? Nós damos testemunho disso, eu e você. Contudo, não aceitais o nosso testemunho, porque era de Jesus e dele. Mas Jesus estava falando, você mesmo, Nicodemos, não está aceitando um testemunho que é meu e seu. Qual é? O que os profetas já vinham dizendo a respeito de que o Cristo viria, de que ele daria a vida pela humanidade. Então, já existia a promessa de novo nascimento. Ele falava, Jesus se colocou na condição dele e falou, será que nós não estamos aceitando o nosso próprio testemunho daquilo que nós ensinamos? Porque assim como Jesus, ele também era mestre. Entende o que eu estou dizendo? Então, irmãos, Jesus estava mostrando para ele uma diferença. Nicodemos, eu estou enxergando coisas que você não está enxergando, e você precisa entender. Então você precisa ser um homem espiritual, senão você não vai entrar, como ele disse aqui, ó, no reino de Deus. Romanos 8,16, não precisa projetar, vou começar a acelerar um pouquinho. Diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não, projeta para vocês verem de novo uma coisa interessante. Olha lá de novo, Espírito com letra maiúscula e Espírito com letra minúscula. O próprio Espírito, qual Espírito? O Espírito Santo. Testifica com o nosso espírito vivificado. Se não tiver vivificado, se você anda na carne, se você é natural, esquece, não tem como, porque para você teria que ser assim, ó. Aí a palavra seria assim, esse versículo, ó. O próprio Espírito Santo testifica com você, mas por você ser um homem carnal, natural, você não entende que é filho de Deus. Seria assim. Mas quando você é espiritual, você consegue entender. Eu sou filho de Deus. O Espírito Santo falou isso para mim. E eu sou filho de Deus. E aí você consegue receber aquilo que nós lemos. Como o Pai é bom. Nossa, Ele me dá tantas coisas gratuitas. O que Ele me pede? Nada.
Aliás, tem uma coisa que ele pede, sim, que é a única coisa que ele quer, irmãos. Nossa, como Deus tem vontade disso. Ele quer o teu coração. Ele quer morar em você. Ele quer ser entronizado dentro de você. Ele quer cuidar de você. Isso Ele quer. Entende? A única coisa que Ele te pede. Mas Ele não vai ficar te pedindo sacrifício. Ele não vai ficar te pedindo, se colocando como um Deus cheio de problema de autoestima. E que uma hora está aborrecido com você e outra hora está bonzinho. Não. Ele não é assim. Então, a vida de uma pessoa que nasceu de novo se torna evidente não por fazer parte de uma igreja, mas pelos seus frutos. Projeta para a gente Mateus 7, a partir do versículo 23. Olha o que a palavra de Deus diz para nós, irmãos. Então vamos lá, Mateus 7, 16. 16, desculpa, começa no 16. Então vamos lá. Pelos seus frutos os conhecereis. Quem? Aqueles que são espirituais. Colhem-se porventura ou uvas de espinheiros, ou figo dos abrolhos. Abrolhos é um outro tipo de espinheiro, tá bom? A diferença é que é um espinheiro rasteiro, assim, uma planta bem rasteirinha, mas cheia de espinhos. Então não tem como, impossível isso. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. O homem espiritual produz bons frutos. Porém a árvore má produz frutos maus. Ponto pacífico isso aqui, irmãos. E vamos lá, vamos em frente. Não pode a árvore boa produzir frutos maus. Isso é impossível. Se você é espiritual, você vai dar fruto. Se você nasceu de novo, não tem jeito. Se você está ligado na videira que é Cristo, vai dar fruto, não tem jeito. Nem a árvore má produzir frutos bons. Isso não vai acontecer. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos frutos conhecereis a árvore, amém? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Olha só, falando de novo em entrar no reino. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Esse versículo, deixa ele projetado aí. Vou explicar para vocês. Nem todo, por quê? Porque no meio da igreja tem o espiritual e o carnal. Normalmente o carnal, o homem natural, ele diz Senhor, Senhor. Ele diz, mas ele não vai entrar no reino dos céus. Ele não vai entrar no reino de Deus. Você sabia que a palavra de Deus diz, deixa esse versículo projetado aí, que quando o Senhor fizer a separação, Ele vai colocar os bodes do lado esquerdo. E eles vão dizer assim, Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônios, eu curei pessoas, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jesus vai dizer assim, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Eles tiveram a cara de pau de mentir para Jesus, porque eles disseram assim, eu fiz isso, aquilo e aquilo outro, mas Jesus disse o que eles de fato fizeram. Jesus disse, vocês praticaram a iniquidade, foi isso que vocês fizeram. Então eles mentiram, na verdade eles não fizeram nada disso, entende? Então, o fato de estar na igreja, de fazer parte de uma igreja, não significa que a pessoa ela é espiritual. Mas irmãos, nós precisamos ser. Então nós ensinamos para vocês a palavra de Deus, que nós não estamos brincando de igreja, nós não estamos brincando de ser crente, nós não estamos aqui porque é gostoso, porque não é isso. Isso é muito sério. Eu sempre fico na minha casa e fico falando, Senhor, aí eu começo a citar o nome de cada um de vocês. Eu falo, Jesus, o Vanderlei é teu, o Léo é do Senhor, o Rafael é do Senhor, eles não são meus. Eu não tenho eles como um objeto, eu não tenho eles como uma massa de manobra, eu não tenho eles como nada disso. Essa igreja, aí começa a citar o nome, a irmã Nadira, a Leia, todos vocês aqui, não preciso citar o nome de todos, eu falo, eles são teus, essa igreja é tua, Jesus. Entende? É do Senhor. Então, o que eu ministro e transmito para vocês? O
que a palavra de Deus diz. Então, se isso é sério, é uma coisa que, nesse sentido que eu estou falando, não é brincadeira, nós vamos buscar ser homens e mulheres espirituais. Porque aí, tudo que nós falarmos aqui, quando eu ministrar, ou quando for a Thalita, ou quando for o William, ou quando for a pastora, ou quando for o Douglas, ou quem quer que seja, que ministrar aqui, nós vamos receber a palavra de Deus, porque nós somos espirituais. Nós não vamos olhar quem é que está ministrando. Ah, esse irmão não gosta. Eu gosto quando o pastor ministra, mas não gosto quando a Thalita ministra. Ah, eu gosto quando o William ministra, mas não gosto quando o pastor ministra. Não, você quer ouvir a palavra. Você não olha se a pessoa é eloquente, você fica prestando atenção. Olha, Deus vai falar comigo. Deus tem algo de Deus aí para mim. E quando Deus fala com você, você recebe. Entende? Aí quando a gente ministrar sobre qualquer assunto, qualquer tema que a gente expor para vocês aqui, vocês vão entender. E aí isso vai gerar temor no coração de vocês, e vocês vão viver de fato uma vida autêntica, de homens e mulheres de Deus, de pessoas que nasceram de novo, que são espirituais. Isso é maravilhoso, irmãos. Entende? Isso é maravilhoso. Para a gente não ficar enchendo linguiça, né? Para a gente não ficar perdendo o nosso tempo. A gente quer ver os frutos, a gente quer ver os irmãos assim, sabe? Pedindo até, pastor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Pastor, entendeu? A igreja está uma bênção, a igreja está maravilhoso. Precisamos ampliar, precisamos avançar. Entende? Projeta para a gente. Eu coloquei uma pergunta aqui. Até aí tá bom. Mas por que andar em espírito? Projeta para a gente Mateus 24, 3 e 4. Mateus 24. Olha só o que Jesus disse. Isso aqui é para a gente encerrar, tá bom? No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Segura aí. Qual que é o contexto dessa palavra? Se você ver lá desde o capítulo anterior e tal, que Jesus vinha falando, Jesus vinha dando um alerta para eles, a respeito de coisas que haviam de suceder. E eles fizeram uma pergunta para Jesus. Por favor, se atentem nessa pergunta. Senhor, nos fala, quando isso vai acontecer? Qual sinal que nós vamos ter disso? Não projeta ainda não, eu quero gerar no coração de vocês agora uma curiosidade. Antes da gente mudar do versículo, qual será que foi a resposta de Jesus? Eu estou dizendo, qual será que foi a resposta enfática? A resposta real dessa pergunta, de uma pergunta que eles fizeram a respeito das advertências de Jesus. Qual foi a resposta de Jesus? Ela foi bem curtinha. Depois dessa resposta, vem um texto longo, mas a resposta de Jesus, ela foi pequena. Coloca o próximo versículo. Ele lhes respondeu: vede, que ninguém vos engane. Olha a resposta de Jesus. Já parou para pensar nisso? A gente pode ler o texto depois. Mas a resposta de Jesus, tem um ponto ali no final. Preste atenção, que ninguém engane vocês. Essa foi a resposta. Tem importância isso? Será? Por quê? Porque o carnal, o natural, vai ser enganado. Mas o homem espiritual não vai ser enganado. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne bem todas as coisas. Então você vai falar: opa, aqui não. Foi uma advertência do Senhor. Agora, para encerrar, eu quero falar para vocês de uma coisa que nós estamos ensinando há muito tempo. Vocês percebem que de muito tempo para cá, diante das evidências, diante do que o mundo tem nos apresentado, tivemos um alívio aí, né?
das notícias do coronavírus, porque agora apareceu um tal de Lazo aí que, sei lá, deu um descanso para a gente desse negócio do coronavírus, né? Estou brincando, irmãos, o que ele fez foi muito grave. Mas está dando um baile nas nossas autoridades, né? Oh, meu Deus, tem misericórdia. Precisamos orar para já achar logo esse homem, irmãos. Precisamos orar para achar logo esse homem aí, porque está ficando feio, viu? Meu Deus. Eles só não colocam o exército lá para pegar ele, porque o exército é treinado, né, na selva. Muito bem treinado, treina todos os dias. Porque se eles fizerem isso, e aqueles que estão trabalhando lá, né? Não fica legal, né? Bom, enfim, não sei porque que eu estou falando isso, não deveria estar falando, amém, vamos em frente. Então, eu disse para vocês a respeito das evidências, né? Para nós não sermos enganados, tudo que tem acontecido. Os sinais têm nos dado, no versículo anterior eles perguntaram, quais os sinais? Nós já temos os sinais, agora não podemos ser enganados. Então vamos dizer, vamos até mudar aquilo que nós ensinamos aqui no sentido de, eu já falei para vocês, nós somos pré-tribulacionistas, amém? Acreditamos que o arrebatamento da igreja vai nos tirar daqui, isso está na palavra de Deus, é muito firme isso, até eu acredito que 80% da teologia e do entendimento dos grandes homens de Deus é esse, tenho estudado muito sobre isso. Então nós cremos que Jesus vai nos arrebatar, nós vamos estar com Ele e não vamos passar pela grande tribulação que virá sobre o mundo, né, pelo juízo. Mas vamos fazer de conta hoje que nós vamos passar pela grande tribulação. Então vamos ser pós-tribulacionistas, né? Vamos lá. Então Jesus disse, vede que ninguém vos engane. Vamos lá. Então, considerando que nós vamos passar por esse momento de tribulação e de perseguição, e virá a marca da besta, então vamos pegar a marca da besta como um ponto para a gente avaliar isso aí que Jesus disse, vede que ninguém vos engane. Vamos lá. Nesse caso, se fôssemos carnais, o que aconteceria? Nós iríamos aceitar, irmãos, com muita facilidade. Se formos espirituais, jamais. Por quê? Deixa eu falar para vocês por quê. Na ocasião que acontecer isso, que o anticristo se levantar, que houver já o cumprimento dessa palavra, a marca da besta, o sinal do seu nome, será a sensação do momento. Vai ser uma coisa tão natural, tão comum, que quem não é espiritual, escute bem, não vai conseguir discernir. Hoje, por exemplo, estava falando com o Rafael agora há pouco, da importância da vacina. Já fui vacinado, muita gente já foi vacinado, é importante. Mas, você sabe que já existe o passaporte, né? Um tipo de passaporte diferente para você viajar para certos lugares. Qual é? O comprovante da vacina. Então existem pessoas, até o Rafael me deu um exemplo de alguém que não quis se vacinar, tendo um documento que o autorize. Ele poderia ter ido, mas preferiu não ir. Agora vamos dizer que essa pessoa, ele tenha vários negócios em outros países. Então ele fala, poxa vida, essa vacina não quero, não acredito nessas coisas, mas eu preciso me vacinar, porque senão eu não viajo. Ele se vacinou por quê? Porque tem uma lei, tem alguma coisa dizendo que tem que se vacinar. Agora você imagine nessa época que chegar a marca, o nome e o sinal. Você não vai poder comprar, não vai no supermercado. Você não vai poder colocar combustível no seu carro. Você não vai, enfim, os seus documentos vão ser inutilizados. Você será alguém aquém da sociedade. Quem quer viver assim? Quem quer viver discriminado, rejeitado? Mas vai ser assim. Então assim, as pessoas vão falar, para com isso, que negócio é esse? Para. Você não está vendo aí? Todo mundo precisa aceitar.
Para, senão você não vai viver mais. O que você está pensando? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então assim, vai ser algo tão assim. Não pense em você que vai ser aquela coisa assustadora. Não pense, não vai ser. Vai ser algo assim que atrai. O diabo, quando ele enganou Eva, a Bíblia diz que ele atraiu tanto ela, que ela viu e disse que era tentador, era bom de se comer. Não pense que o diabo vai vir oferecer isso para alguém com chifre, com rabo, e todo com aquele corpo cheio de escama, com dentes para fora, igual um vampiro. Não vai. Será um homem exemplo. Imagine alguém que resolve os problemas econômicos do mundo, que resolve as questões sociais, que diz assim, não vai precisar nem da ONU mais para resolver conflitos, que resolve a questão da fome, do desemprego, um ícone, um homem bonito, bem vestido, alguém que a TV, a mídia, só fala dele coisas boas, só elogia ele, um exemplo de ser humano, alguém que conseguiu unificar a humanidade no consenso de todas as coisas. Que mal há nisso, de aceitar essa pessoa maravilhosa? Está entendendo como vai ser? Mas o homem carnal, ele não entende que há uma advertência aqui na palavra de Deus. Aceitou, assinou, recebeu, assinou a sua sentença de condenação. Então assim, eu dei um exemplo para vocês compreenderem, em uma situação que não vai acontecer conosco, mas que algumas pessoas que vão entrar nesse tempo, eles vão se lembrar, eles receberam essa palavra, e como homens espirituais, eles vão falar, não, eu não posso aceitar, vai ter que viver igual Lázaro, falamos dele agora, vai ter que viver escondido, no meio do mato, se for alguém treinado em caça, essas coisas, em sobrevivência, até que vai conseguir por algum tempo, mas vai ser impossível ficar assim por 3 anos e meio, que é o tempo que a palavra de Deus diz. Entende? Então, irmãos, já que você está aqui, seja alguém espiritual, busque a Deus, amém? Viva feliz, pode brincar, pode se alegrar, pode tudo isso, mas não perca o seu tempo, amém? Queria que vocês ficassem com essa palavra. Fique de pé onde você está. Eu até coloquei aqui para encerrar. Tenho 3 minutos. A palavra de Deus, ela diz assim. Segundo Coríntios 4, no versículo 16 diz assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o homem exterior, mesmo que aquilo que as pessoas estão vendo se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de qualquer comparação. E nós não atentamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que nós podemos ver são temporárias, mas as que nós não vemos são eternas. Então esse é o homem espiritual. Esse é o homem espiritual. Amém? Então nós não desanimamos em momento nenhum, porque nós cremos nessa promessa maravilhosa da vida eterna com Jesus. Amém? Pai, Paizinho querido, nessa manhã maravilhosa, em que o Senhor nos deu essa palavra, primeiro nós chegamos diante do Senhor com gratidão, estamos encerrando essa primeira reunião no domingo, estão aqui os irmãos, eu creio, Senhor, que o Seu Espírito, o Espírito Santo, Ele trouxe clareza, eu creio que hoje Ele abriu mentes, abriu os olhos para que esses amados enxerguem,
E eu te peço, Senhor, isso também é uma obra do Espírito Santo, não depende de nós, mas nós clamamos por isso. Queremos ser homens e mulheres espirituais, queremos viver a vida no Espírito, queremos viver em novidade de vida, queremos, Senhor Jesus, experimentar todos os dias o novo nascimento, queremos todos os dias ouvir a Tua voz, ter o nosso espírito conectado ao Teu trono, e sabemos que só um homem espiritual tem isso. Não queremos ser carnais, nem naturais, Pai. Queremos andar no Seu temor, queremos ouvir a Sua palavra. Existe um profeta na velha aliança que diz: ouvi a palavra do Senhor e temi, porque a Tua palavra nos traz alerta, nos traz despertamento, nos aviva, Senhor. Então nós oramos nesta manhã por isso, e queremos isso. Abençoa o Teu povo, leva o Teu povo em paz para casa, que eles possam, Senhor, entender, Senhor Jesus, tudo isso que nós ensinamos aqui, em nome do Senhor Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e o doce consolo do Espírito Santo seja com cada um de vocês, irmãos. Cada um bem forte, diga junto: amém.